Porque o batismo de água dentro da igreja não oferece o homem, não leva o homem, não leva ninguém a receber remissão de pecados e nem a ser salvo. Porque isso é mérito de Cristo, não é de ritual de igreja. Olha o que Paulo vai dizer aqui, porque tem muita gente aí pregando batismo de igreja como uma ordenança de Cristo, como meio e graça para a remissão de pecado, para ser nova criatura, para ser de Deus, através desse ritual maldito que foi criado pelos pastores evangélicos, essa doutrina herética de batismo de água de igreja. Jesus não pregou isso. Vamos lá. E hoje estão pregando. Só que o batismo de água de igreja não leva a remissão de pecado para ninguém. Quem se batiza dentro do cerimonial de igreja em batismo dentro de água, não recebe remissão de pecado, não é inserido na igreja de Cristo e não tem ali como selo de Deus o Espírito Santo, e não faz parte do povo de Deus, porque isso não é mérito desse ritual de água de batismo nem de igreja. Isso é mérito do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A obra de Deus foi para isso, através de Cristo. Olha o que Pedro vai dizer aqui em Atos 2, aonde a gente estava lendo. Vou mostrar a vocês que o batismo que os apóstolos pregaram não era batismo de água dentro da igreja. Era o batismo com o Espírito Santo, que quem batiza é Jesus para a remissão de pecados. Olha, vamos ler o texto. Atos dos Apóstolos. Alguém pega esse texto aqui para tentar interpretar errado e enganar os simples. Tentar não, interpretam errado. Engana os simples, pegando o texto que não tem base para uma aplicação dessa. Aqui, o batismo que Pedro fala não é batismo de água dentro de igreja nenhuma. Vamos ler o texto para a gente entender. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos o que eles deveriam fazer. Versículo 38, olha a resposta de Pedro. Para ele ser salvo, o que eles precisariam fazer? Disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E então recebereis o dom do Espírito Santo. Aí eu pergunto a você, esse batismo que Pedro fala aqui, Pedro está se referindo ao cerimonial dentro de alguma igreja na água, pelo homem, pelos líderes religiosos. Esse batismo que Pedro está aqui se referindo é batismo de água, porque se você dizer que é, então você está criando uma doutrina herética. Porque Pedro, olha o que Pedro vai dizer. Disse Pedro, primeira coisa, se arrependa. A primeira coisa que o homem tem que fazer para encontrar o perdão de Deus é o arrependimento. Quando Jesus disse, Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Por quê? Porque Zaqueu se arrependeu. E Jesus não habita na vida de ninguém, porque está dentro de igreja. É quando se arrepende verdadeiramente. E o arrependimento só pode acontecer quando você ouve a pregação do Evangelho. E esse batismo que Pedro fala aqui, não é o batismo de água. Eu vou te dizer por quê. Olha o que Pedro vai dizer. Primeiro, arrependam-se. E cada um de vós seja batizado. Para quê? Para receber a remissão de pecados. Se esse batismo aqui é o de água, então o batismo de água, ele é o meio do homem receber a remissão de pecado. É por onde o homem vai nascer para Deus. Então, o sacrifício de Cristo não é único. Não é exclusivo, não é suficiente. Tem que crer em Jesus e ser batizado na água dentro de alguma igreja. Porque se você crê em Jesus e não for para alguma igreja ser batizado na água, você não é salvo. E o Evangelho não ensina isso. Salvação é por um único meio. Atos 4:12. E esse meio é Jesus, porque Ele é o Salvador que salva. Ele veio para isso. Lucas 19:10. Esse batismo que Pedro fala aqui, Pedro não está pregando o batismo de igreja dentro de água. Esse batismo que Pedro fala aqui é o batismo que João falou, que Jesus batizaria
com o Espírito Santo. Lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 33. Esse batismo aqui que Pedro está pregando, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para remissão de pecado. Remissão de pecado não é através de batismo dentro de água, é através de Jesus Cristo, quando o homem se arrepende e crê nele. Como disse Jesus em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. O batismo ali não é de água que Jesus está falando. O batismo ali é o batismo para remissão de pecado, que ele é quem batiza quando o indivíduo crê nele e recebe o Espírito Santo, que é uma prova da reconciliação do indivíduo com Deus, onde o indivíduo vai estar selado como propriedade de Deus, justificado da sua culpa, porque ele recebeu, através do arrependimento e da remissão de pecado, a vida inserida em Deus, por meio de Cristo. É o que Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 3. E todos nós fomos batizados em um só batismo na morte de Cristo, com Cristo na sua morte. Quando nós cremos em Jesus com o arrependimento, nós somos batizados com Cristo para nascer para Deus, tendo o pecado remido e tendo a vida guardada, selada para Deus. Não é através de batismo de água. Esse batismo aqui, que Pedro está falando em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, o batismo que Jesus fala lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, não é batismo de água, como muitos estão pegando esses textos, falsificando a interpretação para justificar essa doutrina herética, essa obrigação, esse meio de salvação que eles botam como se fosse para o povo ser de Deus, através desse batismo de igreja dentro de água, pelo homem feito. Não é. Nenhum mérito tem vindo do homem para fazer nada pelo outro, para que ele seja salvo. É por Jesus. Se você coloca esse batismo aqui, de Atos, capítulo 2, versículo 38, como um batismo de água de igreja pelos pastores, pelos líderes, você está tirando o mérito de Cristo e colocando nesse cerimonial através de homens pecadores, que faz remissão de pecado pelo outro pecador. Isso é mentira. Pedro vai dizer, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão de pecado. O batismo para a remissão de pecado, quem batiza é o próprio Jesus, não é com água dentro de igreja, é com o Espírito Santo. Porém, batismo na água não é doutrina de Cristo, não é o que o Evangelho ensina. É doutrina dos homens dentro da igreja evangélica. É uma doutrina herética e anátema. Meu irmão, você precisa conhecer a verdade. A verdade é Cristo, o Evangelho que ele pregou. Você precisa saber o que é o Evangelho para pregar o Evangelho, que é a obra de Deus que temos que anunciar. O Evangelho que mostra Cristo, que é a obra de Deus, que tem que ser anunciada ao mundo. Não é obra de Deus feita dentro de trabalho e tarefa de igreja. Obra de Deus não é isso. E para você ser membro da igreja de Cristo, selado como propriedade de Deus, você precisa ouvir o Evangelho, crer para ser batizado por Jesus, recebendo a remissão de pecados, para ser inserido no corpo igreja de Deus, corpo de Cristo, igreja de Deus. Não por meio de um batismo de água dentro de cerimonial de nenhuma instituição religiosa evangélica, por nenhum pastor ou nenhuma outra religião, papa ou padre. Cristo é quem batiza. O batismo não é com água dentro da igreja, é com o Espírito Santo para a remissão de pecados. Esse é o batismo que faz o homem ser uma nova criatura e entrar no reino de Deus. Porque ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água, a palavra, e o Espírito. O Espírito Santo, quem opera e quem sela o homem como propriedade de Deus. E quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. E Deus conhece os que são seus. Deus conhece os que são seus. 2 Timóteo 2, 19. E que você
seja prudente. Cuida de ti e da doutrina. Vá buscar conhecer o Evangelho e se mantenha firme no Evangelho. Porque se você não estiver firme no Evangelho, você não pode se salvar. Foi o que Pedro disse aos Coríntios, na sua primeira carta, 15, versículo 1 e 2. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Mais uma instrução para esclarecer você com a verdade que liberta. Amém? Com a verdade que liberta. Evangelista Wellington Ramos, esse é o meu compromisso. Pregar, anunciar, informar ao mundo a obra de Deus executada em favor da humanidade, que é Cristo, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Amém? Fiquem na paz.